Olá, meu irmão e minha irmã, boa noite. Pode parar de chorar que eu voltei, viu? Voltamos a mais um Conversando sobre Política, essa oportunidade que a gente concede aos nossos irmãos de se apresentar e de dizer o que poderá fazer caso seja eleito para vereador na nossa cidade do Salvador. E como bem sabemos, você mesmo, meu irmão e minha irmã, já ouviu da nossa parte que é importante votar e votar consciente, porque voto tem consequência. E para continuar essa nossa conversa, nós vamos então chamar aqui, a mesa Jair Ferreira. Chega para cá, Jair. Muito bem, boa noite. Seja bem-vindo a esse nosso Conversando sobre Política. A gente vai discorrer um pouquinho, sobre algumas perguntas, e dar essa oportunidade a você de conversar conosco. Boa noite a todos, amigos e amigas. Quero agradecer essa rica oportunidade, parabenizar ao padre Albino Tiago, nosso amigo Tanael, Lidiane, Gabriel, e dizer que é uma satisfação imensa estar aqui nessa Igreja Católica que sempre dá oportunidade de mostrar àqueles candidatos seus bons projetos para a cidade de Salvador. Muito bem, muito bem. Candidato, esse nosso primeiro bloco nós vamos dedicar à apresentação. Eu poderia fazer até um breve resumo sobre a sua vida, sobre o que você tem feito na vida da comunidade, mas nós estamos deixando para que cada um possa dizer, se apresentar e dizer como é e como tem atuado em nossa comunidade. Então, o senhor dispõe de 3 minutos para se apresentar, dizer quem é e o que tem feito na comunidade. Eu sou filho de Domingos Anacleto Ferreira, um velho estivador analfabeto que hoje não se faz presente nessa vida. Sou filha de Dona Marisa Nascimento, uma mulher que teve quarta série, que veio do interior, e comigo são 4 irmãos. E graças a Deus, através da educação dos nossos pais, mesmo sendo ele ignorante, analfabeto, acreditamos que a educação é a saída, a transformação daqueles que querem fazer o bem comum e também daqueles que precisam de oportunidade no mercado de trabalho, estar na faculdade. Pois bem, padre, eu sou de uma família humilde, uma família pobre, ninguém da minha família é político e graças a Deus nasci para ser um líder para ajudar as comunidades, ajudar as pessoas carentes, os excluídos, ajudar aquelas pessoas que precisam de uma voz para ser erguida, para representar com carinho e com amor. Eu comecei a minha vida pública como líder estudantil, fui presidente do Grêmio aqui do Colégio Luiz Pinto de Carvalho e de lá para cá eu sempre atuei no movimento social, participei do movimento Passe Livre e agora aos 18 anos na vida pública comunitária buscando o melhor para fazer o bem no São Caetano, Capelinha e na cidade de Salvador. Então eu fico muito grato aos meus professores que me educaram dizendo que eu deveria resolver os problemas da nossa comunidade e assim eu tenho feito, erguendo a minha voz, lutando por justiça social, lutando para que as pessoas tenham oportunidade e tenham igualdade na distribuição de renda. Então, é muito gratificante que eu poderia ser mais um na vida do crime, eu poderia ser mais um jovem negro na cadeia, poderia ser mais um jovem sendo assassinado, mas através da educação social, graças ao meu bom Deus, graças à minha família, mesmo sendo de origem humilde, nenhum dos nossos irmãos não deu para um fora da lei. Então, o nosso objetivo, a nossa vida é sempre estar servindo, e servir foi para que eu nasci. Muito bem, muito bem. Candidato, o Compêndio de Doutrina Social da Igreja Católica, no número 413, diz o seguinte: os partidos políticos têm a função de favorecer uma participação difusa e o acesso de todos às responsabilidades públicas. Os partidos são chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum, oferecendo aos cidadãos a possibilidade efetiva de concorrer na formação de opções políticas. Sabemos, candidato, que cada partido e cada candidato tem uma bandeira e cada partido representa e defende uma bandeira que considera importante para o bem comum, para o bem da comunidade.
Candidato, qual bandeira você defende e como atuará concretamente, né, acerca dessa bandeira defendida lá na Câmara dos Vereadores? Pois bem, Padre Albino, amigos telespectadores, desde cedo a minha bandeira é servir. Eu acredito que em diversos partidos políticos existem pessoas de bem, seja de esquerda, direita ou centro, existem pessoas que têm um compromisso com o social em buscar de zelar pelo direito dos menos favorecidos. Essa é a razão de um partido político, um partido partidário. E desde já a gente vem atuando através das políticas públicas, que não é diferente. A diferença é que está organizado em um partido onde pessoas têm a oportunidade de ser um senador, de ser um presidente, de ser um deputado, um vereador, e ao longo do tempo a gente vem fazendo políticas públicas para a comunidade, erguendo a nossa voz para que a comunidade seja assistida através dos poderes públicos, no sentido de ter lugares que venham ofertar uma qualidade de vida melhor. E dentre esses serviços, nós temos um projeto para o bairro de São Caetano, que é trazer um saque para atender a comunidade, 400 mil moradores, que vai atender Capelinha, Boa Vista, Fazenda Grande, Marechal, Conjunto Pirajá, e as pessoas não vão se deslocar para a Liberdade e outros bairros. E outro projeto, que é políticas públicas, é a criação do mercado popular de São Caetano. O São Caetano já passou da hora de ter um mercado popular para tirar os ambulantes das ruas e colocar organizado. Isso é política pública. E na política partidária, é apenas buscar da prefeitura, do governo do estado, recursos para que isso venha a ser criado dentro da nossa comunidade. Então, o partido político, seja qual for, eu acredito que existem pessoas de bem, pessoas honestas, seja da direita, da esquerda, do centro. Essas pessoas, elas procuram a sigla partidária para, junto com seus filiados, buscarem recursos, seja do presidente da República, do governador, do senador, do deputado federal, do vereador, para fazer com que esse recurso venha tornar algo de bom para a comunidade. Muito bem, muito bem. Candidato, o documento do Concílio Vaticano II, por uma constituição pastoral chamada Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, nos diz assim: uma sociedade só será justa se souber respeitar a dignidade de cada pessoa. Portanto, a ordem social e o progresso devem ordenar-se segundo o bem de cada pessoa. Sabemos, candidato, que para que se tenha dignidade, é necessário que todos tenham acesso aos benefícios garantidos na nossa Constituição, tais como saúde, educação, emprego, moradia, transporte público de qualidade, segurança. Como o senhor atuará para garantir que o nosso município seja uma cidade cada vez mais justa e o nosso povo, sobretudo os mais pobres, tenham acesso aos benefícios que nós destacamos acima e assim possam ter garantida a sua dignidade? Pois bem, Padre Albino, ao longo da trajetória da minha vida, quando eu fui líder estudantil, da maior revolta do Buzu em 2003, naquele tempo a gente lutou contra a injustiça do aumento de transporte. O transporte público na cidade de Salvador é o pior que nós temos. Hoje existe 2.400 ônibus para 1.700.000 passageiros. Diga-se passagem, Buzu lotado, parecendo lata de sardinha, não tem segurança, as mulheres sofrem assédios sexuais diariamente no Buzu. E, por sua vez, a prefeitura não fiscaliza de fato, junto com os vereadores que foram eleitos para dar uma oportunidade aos passageiros com uma qualidade de vida melhor no transporte. Pois bem, a maioria dos vereadores que existem em Salvador, ele reza a cartilha do prefeito, ele se ajoelha e não fiscaliza o seu direito. Você que está me assistindo, o seu vereador votou a favor do aumento do transporte de ônibus, ele votou a favor
da taxa de iluminação, ele não fiscaliza o prefeito, são pongueiros. Ele pega ações que é atribuída à prefeitura, como asfalto, iluminação, escadaria, e vem enganar a comunidade. Porque se a comunidade fosse educada, politizada, político de fora não viria na nossa comunidade. Eu quero fazer um apelo a você, pai e mãe. Em 2010, morreu 280 jovens assassinados em São Caetano. E os políticos de fora, o que fizeram? Aonde estavam eles para sentir a sua dor, o seu sofrimento? Os políticos de fora, ele não conhece a realidade de São Caetano, ele não sabe o que é ver um jovem no mundo do crime por falta de espaço e oportunidade, ele não sabe, não conhece nem becos e guetos e vielas. Lamentavelmente, existem pessoas que se vendem, que se rendem e que por sua vez tiram o seu direito de ter uma qualidade de vida melhor, principalmente o candidato da burguesia, que são ricos. Ele está nem aí para você, ele quer pegar o voto e vai embora, enquanto você, mãe de família, pai de família, jovem, sofre por conta de políticos que verdadeiramente têm projetos, propósitos para a sua vida. Até quando você vai votar nesses políticos que não olham para a nossa gente? Pense nisso. Em 2007, um jovem do Luiz Pinto de Carvalho foi assassinado e nenhum deles políticos vieram aqui abraçar a mãe, o pai desse jovem. Sabe quem fez? Foi o padre dessa católica aqui, foi o padre. Fora a comunidade que foi para a rua pedindo paz, e os políticos de fora estavam lá no seu ar-condicionado, estava lá no seu conforto, enquanto o líder comunitário conhece de fato as dores, as necessidades da nossa comunidade. Até quando, São Caetano, Capelinha, Fazenda Grande, vamos voltar nesses políticos que não sentem a nossa dor? Muito bem, estamos conversando com o nosso irmão Jair Ferreira e vamos prosseguindo na nossa conversa. Jair, mais uma vez, o Catecismo nos diz, no número 1903, ou 1903, que a autoridade só é exercida quando, legitimamente, na medida em que procurar o bem comum. E que, para atingir esse bem comum, ele deve se utilizar de meios moralmente lícitos. Candidato, caso o senhor seja eleito, como atuará na elaboração de leis, na fiscalização das ações do governo executivo, na fiscalização do orçamento municipal e, sobretudo, na distribuição de recursos? É uma pergunta muito interessante. Primeiro, as pessoas têm que entender qual é o papel de um vereador. É fiscalizar e fazer projetos que venham atender a sua necessidade. Temos projetos para a cidade de Salvador. O primeiro projeto é fazer com que o artigo 205 da Constituição, o artigo mais respeitado, eu aprendi isso aqui na Igreja Católica, tomando um curso de capacitação crítica. Eu não sabia que esse artigo é o mais respeitado. Por quê, Padre Albino? Porque garante o transporte, a merenda e o fardamento. E, lamentavelmente, as escolas municipais atuais, todo dia os alunos tomam suco e bolacha. E o fardamento é de péssima qualidade. E um dos projetos que nós queremos trazer para a cidade de Salvador é fazer com que a prefeitura venha disponibilizar ônibus gratuito para os estudantes. E eu, diga-se de passagem, com todo carinho, eu fiz com que o prefeito da cidade de Salvador colocasse ônibus gratuito para os estudantes do Colégio Francisco Mangabeira. Isso nunca ocorreu na cidade de Salvador. Junto com minha equipe, junto com a equipe que vem nos dando orientação, não vou citar o nome de todos, por conta eu irei falhar, mas eu digo isso, a minha primeira ação com o projeto, como os vereadores de Salvador, é colocar buzu gratuito para os estudantes das redes municipais. E outro projeto que vai atender a comunidade, Padre Albino, é o projeto da ambulância comunitária. Por quê? Nós sabemos, padre, quando um vizinho passa mal, as pessoas batem aonde? Na porta de quem? Do vizinho. E a ambulância comunitária vai ser um complemento para socorrer os idosos, as crianças, principalmente as grávidas. Uma certa vez, Padre Albino, uma jovem me pediu R$20 para pagar o táxi porque não tinha como ir para a maternidade da sua luz. E ali eu parei o táxi com muito carinho, disse: táxi, ajuda essa jovem. Então, temos projetos para a cidade de Salvador, mas o primeiro passo é fiscalizar o seu dinheiro.
da qual essa atual Câmara Municipal não faz. Eles apenas se ajoelham e dizem amém para o prefeito, ao invés de fiscalizar o seu recurso. Esses dois projetos vão atender a milhares e milhares de pessoas, tanto do subúrbio, de Cajazeira, São Caetano, Brotas, e vai atender a você, mãe de família, que às vezes precisa de um táxi para levar o seu filho, o seu esposo para um hospital ou para uma consulta. Então, esses dois projetos da ambulância comunitária e fazer com que o prefeito venha disponibilizar buzu gratuito para você, jovens, adolescentes, criança, vai ser a minha principal bandeira. Mas para isso, eu preciso que você acredite em nosso projeto. Continuamos falando um pouquinho sobre fiscalização. Caso o senhor seja eleito, e caso seja eleito o candidato a prefeito do seu partido, da sua coligação, como o senhor atuará na fiscalização? Como aquele que acolhe tudo que vem do prefeito, porque é seu amigo, né, porque a gente entende, porque me ajudou, etc e tal, ou como aquele que observa cada projeto, né, da forma que se deve observar, observando e tendo em mente, né, o benefício da população, né, vendo assim, não, isso aqui beneficia o povo, então eu estou de acordo. Isso aqui não beneficia, a gente tem que procurar rever e dar uma nova destinação. Como o senhor atuará? Como aquele que acolhe tudo ou como aquele que fiscaliza de forma justa, tendo em mente que o grande povo deve ser beneficiado por meio da sua fiscalização e por meio dos recursos públicos? É uma pergunta muito interessante, Padre Albino. Eu vou atuar, como diz São Paulo, combatendo um bom combate, sendo justo para com aqueles que verdadeiramente têm um compromisso, seriedade com a população. Independente de que seja o prefeito, o meu objetivo, a nossa equipe, que nós tomamos decisão em conjunta, vai estar fazendo com aquilo que é correto, fiscalizar o prefeito, o seu recurso, o seu dinheiro, doa a quem doer. Isso é um papel de um vereador. E, lamentavelmente, hoje nós temos vereadores capatazes que não têm compromisso com a população. A atual Câmara Municipal de Salvador, Padre Albino, deixou de ser a casa do povo para ser a casa da moeda, da troca. É isso que você quer? E eu quero te fazer um apelo nesse exato momento. Junto com a população, nós lutamos contra a reforma da Previdência e, dentre outros, que lutamos contra as injustiças que vem a reforma trabalhista. Isso é fazer justiça social. E para que a justiça social ocorra, Padre, é preciso que tenhamos uma economia. E a economia criativa é a nossa bandeira. É a criação do Mercado Popular de São Caetano, é a criação do saque do São Caetano, é fazer com que a mãe dos alunos das redes municipais venha a ser a merendeira, o pai venha a ser porteiro. Isso fará com que o aluno esteja perto da sua família. Ao invés de pegar pessoas de fora, fazer política, às vezes, Padre, o pai, a mãe está desempregado, porque o prefeito ele faz com que esses cargos venham a ser troca moeda de voto. E sendo eleito prefeito de Salvador com seu apoio, Jair Ferreira, 70999, é o número da mudança. O povo não quer mais essa atual política, tanto é que a renovação da Câmara Municipal de Salvador vai ser histórica. É por isso que eu faço um apelo a você, pai, mãe, jovens. Eu quero dizer para vocês, jovens, que quero trazer a escola técnica para dar oportunidade a jovens de 15 a 35 anos a entrar no mercado de trabalho, a se capacitar, a ser alguém, a ter o seu anel de doutor. O jovem da periferia precisa voltar a brilhar. Você pode, você é capaz. Não diga que você não vale a pena lutar pelo seu sonho. Lute. Um dia disseram que eu não passaria de 18 anos. Hoje, graças a Deus, me tornei um líder estudantil, um líder comunitário, e aqueles que torceram contra estão vendo que o jovem negro da periferia pode ser um doutor, pode ser o que quiser, mas para isso é preciso que a educação venha a ser prioridade. Muito bem, muito bem. Candidato, nós estamos chegando ao fim dessa nossa conversa e agora é a ocasião para as considerações finais. Portanto, é o seu momento de complementar algo à sua fala.
Algo que porventura não tocamos no decorrer da nossa conversa, como também a ocasião propícia para os agradecimentos. Então você dispõe de 3 minutos. Eu quero mais uma vez agradecer essa iniciativa muito legal, muito bacana da Igreja Católica aqui de São Caetano. Parabéns, Padre Albino, nosso amigo Tanael, Lidiane, Gabriel. Essa iniciativa dá oportunidade de você fazer uma reflexão. Qual a São Caetano, a Capelinha, a Boa Vista, a Fazenda Grande que você querem? Voltar novamente nesses políticos que não conhecem a sua dor, a sua aflição? Vamos renovar Salvador. E para renovar, tem que ter coragem para mudar. Meu número é 70999. Olha, diversas ações fizemos aqui no São Caetano. Há 4 anos atrás disseram que eu era maluco. E a UPA de São Caetano é realidade porque iniciei essa briga. Início me chamaram de maluco. Depois que ganhei o corpo, muitas lideranças acreditaram. O Colégio Francisco Mangabeira, há 2 anos atrás, lutei. Muitos disseram, não vai acontecer. Hoje é um colégio municipal e quero parabenizar, sim, a atual gestão, porque vai dar uma qualidade de vida melhor aos nossos jovens. As maiores encostas de São Caetano, eu ergui minha voz para que hoje pudesse acontecer. Você sabe, padre, quando chove, a mãe e o pai, eles não dormem, ele prefere que o filho durma para que não possa morrer soterrado, padre. O senhor sabe quantas pessoas morreram por conta da falta de atenção da prefeitura, de não olhar pelas encostas? E quero parabenizar ao governador, porque está fazendo as maiores encostas daqui de São Caetano, das Predeiras, da Rua Pitangueiras, daqui da região da Gomédio, São Caetano. É isso que nós queremos, pessoas que cuidem de gente, não seu interesse pessoal. É por isso que eu fico indignado quando vejo um prefeito de modo enriquecendo seus amigos, empobrecendo a nossa gente. E eu faço um apelo, padre, também que o senhor possa fazer uma reflexão e de fato ver quem de fato tem projetos e propósitos, e que essa Igreja Católica, essa comunidade possa ver que nós temos projetos, temos contribuição, às vezes correndo risco de vida, mas para ver o São Caetano feliz. E faço um apelo a vocês jovens, mãe, pai de família, que estejam nos assistindo, nos dê uma oportunidade, como líder comunitário, resolvemos grandes questões da cidade de Salvador. Dentre elas, foi quando a Coelba fechou contrato com a Caixa Econômica, as pessoas pegavam enormes filas, nós líderes comunitários resolvemos. E outra questão é que as pessoas tinham dificuldade de enterrar os seus mortos, e hoje na Baixa de Quinta tem 10 mil covas, porque nós líderes comunitários que elegemos o presidente, o governador, os senadores, vereadores. Vote agora no líder comunitário Jair Ferreira, 70999, tem que ter coragem para mudar. Muito bem, muito bem. Nós vamos encerrando essa nossa conversa com Jair Ferreira. Nós agradecemos a oportunidade de poder estarmos conversando, né, divulgando aí você e o seu trabalho. E você, meu irmão e minha irmã, a gente também agradece. Agradece por você estar nos acompanhando, né, divulgando, dando um like, multiplicando esse nosso conversando sobre política. Nós vamos dar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Muito obrigado por ter ficado conosco. Fica aí mais um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Até mais. Olá, meu irmão e minha irmã, boa noite. Estamos de volta a esse nosso conversando sobre política,
Veja, foi rapidinho, não foi? Deu tempo só de você tomar uma água e pronto. Mas nós vamos dar prosseguimento a essa nossa conversa, recebendo mais um irmão que coloca o seu nome à disposição para ocupar um cargo, para ocupar um espaço na Câmara de Vereadores da nossa cidade do Salvador. Virá aqui mais um irmão para dizer quem é, para dizer o que propõe. E aí você, meu irmão e minha irmã, claro, vai fazer o seu discernimento crítico, de observar esse nosso candidato e observar os outros que porventura já passaram por aqui e poder escolher de forma consciente e coerente, né, e votar de forma justa, né, tendo em base com certeza aquilo que nos orienta a nossa Santa Mãe Igreja e os documentos, né, todos os documentos que são pertinentes acerca da política que a Igreja traz para nós. Vamos agora receber o nosso irmão Cláudio Tinoco. Chega para cá, Cláudio Tinoco. Como vai? Tudo em paz. Muito bem, Cláudio Tinoco, seja bem-vindo a esse nosso Conversando sobre Política. É um prazer tê-lo aqui conversando conosco essa noite. Boa noite, Padre Albino. Muito obrigado pelo convite da Paróquia de São Caetano da Divina Providência. Será um prazer conversar com vocês. Ok. Candidato, em nosso primeiro bloco, nós dedicamos a apresentação. Eu poderia até fazer um breve resumo da sua vida, ter conversado com a sua assessoria e perguntado como é, como não é, mas nós optamos em deixar com que a pessoa se apresente, com que você possa dizer, né, quem é você e como atua na vida da nossa comunidade. Portanto, você dispõe de 3 minutos para isso. Muito obrigado. Eu sou Cláudio Tinoco, tive a oportunidade de me formar em administração pública e fazer desta minha formação a minha especialização, padre. Eu sou especialista em políticas públicas e em gestão de cidades, e essa minha formação me permitiu ocupar diversos cargos públicos na Bahia e aqui em Salvador. Eu tive a honra de exercer funções como a Superintendência de Articulação Municipal da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Em seguida, estive na Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, na gestão do governador Paulo Souto, quando tive a oportunidade ali de coordenar programas importantes do nosso estado. Mas é claro que também, através de algumas funções exercidas aqui em Salvador como gestor, entre elas, eu fui presidente da empresa Salvador Turismo, que é a empresa que coordena as festas populares, e esta que é a maior festa popular de todo o planeta, que é o Carnaval de Salvador. Assim como também, nesse último período da gestão do prefeito Assemineto, eu estive como secretário de Cultura e Turismo daqui da nossa cidade. Fora essas funções administrativas, eu fui candidato a vereador pela primeira vez em 2008, atendendo a minha vocação e acreditando na minha vocação para a vida pública, mas eu não logrei êxito naquele ano, tendo ficado na primeira suplência no Partido Democratas, mas persisti. Em 2012, eu tive a honra de ser eleito em Salvador para exercer o mandato de vereador entre 2013 e 2016 e renovei esse mandato no ano de 2016 com 12.348 votos, ficando entre os 10 vereadores mais votados da capital. Ao longo de toda essa trajetória, a gente teve a oportunidade de realizar uma série de atividades, não só aqui na nossa capital, mas, sobretudo, no estado da Bahia. E é dessa forma que eu me apresento em cada comunidade que eu represento na cidade de Salvador, tendo um trabalho de base comunitária muito intenso, não só na intermediação para a solução dos problemas de infraestrutura, mas também sobre os serviços públicos. É dessa forma que a gente tem, eu diria, ocupado um espaço político em Salvador, e é claro, nesta região da cidade, aqui na região de São Caetano, tendo aqui um apoio de uma série de segmentos, e eu acho que vai ser exatamente esta conversa aqui a oportunidade para a gente colocar cada um desses pontos importantes para esta região de Salvador. Muito bem, muito bem. Candidato, o compêndio de doutrina social da Igreja Católica
nos diz no número 413 que os partidos têm a função de favorecer uma participação difusa e o acesso de todas as responsabilidades públicas. Os partidos são chamados a interpretar as aspirações da sociedade civil, orientando-as para o bem comum, oferecendo aos cidadãos a possibilidade efetiva de concorrer para a formação de opções políticas. Sabemos, candidato, que cada candidato representa um partido que na sua composição defende bandeiras que considera importantes para a vida da comunidade. Candidato, qual é a sua bandeira e como o senhor atuará concretamente no tocante à bandeira escolhida? Padre Albino, eu acho que tem uma questão importantíssima na pergunta. Primeiro, para que eu possa ressaltar a minha coerência política e a minha fidelidade partidária. Eu estou filiado ao Partido Democratas desde 2001, portanto, há 19 anos. Partido que eu escolhi por acreditar efetivamente numa capacidade de gestão, sobretudo daquele que eu considero o maior líder político da Bahia, que foi Antônio Carlos Magalhães, e hoje o maior líder político vivo da Bahia, Antônio Carlos Magalhães Neto. Nós convivemos desde muito jovens na defesa exatamente daquilo que é fundamental para o nosso Estado, que é exatamente a capacidade de gestão para tirar as pessoas da pobreza e colocar a Bahia no nível de desenvolvimento econômico e social. E é claro que nesses últimos 8 anos o nosso partido administrou a cidade de Salvador e eu tenho certeza que a maioria da população reconhece o papel importante que o Democratas exerceu durante esses 8 anos. Por isso mesmo, nós aqui estamos defendendo também a continuidade desse trabalho e, é claro, avançar em diversas outras bandeiras que são fundamentais. Por isso mesmo, o nosso partido estará nessas próximas eleições, no dia 15 de novembro, com o nome de Bruno Reis, para dar continuidade e avançar ainda mais. No meu caso específico, eu que sou especialista em políticas públicas, eu considero pelo menos 4 áreas que eu posso, assim, simbolizar como bandeiras. A educação, em primeiro lugar, e os 4 anos que eu exerci a função de superintendente da Secretaria de Educação do Estado, pudemos desenvolver diversos projetos, como, por exemplo, o Abrindo Espaços, que consistiu na abertura das escolas aos finais de semana. Projeto esse que eu coordenei, inclusive, aqui ao lado, no Pinto de Carvalho, abrindo o colégio todos os finais de semana para uma série de oficinas de arte, cultura e lazer e esporte para jovens, que muitas vezes não têm a escola durante os finais de semana e têm a falta de espaço público para poder desenvolver atividades sadias, lúdicas para a sua formação. Assim como o Faz Universitário, que foi um programa também que ajudou muito jovens de escolas públicas, egressos do ensino médio, cursarem a universidade particular aqui em Salvador, totalmente subsidiado com recursos privados, mas por incentivos fiscais do Estado. E para não alongar muito, é claro que a saúde e o turismo e a cultura, áreas em que eu considero tão fundamentais, não só para o desenvolvimento da sociedade soteropolitana, a preservação dos nossos laços tradicionais e culturais, mas, acima de tudo, também a grande indústria do turismo, que é geradora de emprego e renda para a população de Salvador. Essas são as principais bandeiras da nossa atuação. Candidato, o documento do Concílio Vaticano II, por meio da Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que significa alegria e esperança, mais precisamente no número 26, nos diz o seguinte: uma sociedade só será justa se souber respeitar a dignidade de cada pessoa. Portanto, a ordem social e o progresso devem ordenar-se segundo o bem das pessoas. Sabemos que para que se tenha dignidade é necessário que todos tenham acesso aos benefícios que são garantidos na Constituição, tais como saúde, educação, emprego, moradia, transporte público de qualidade. Como o senhor atuará para garantir que o nosso município seja uma cidade cada vez mais justa e o nosso povo, sobretudo os mais necessitados, tenham acesso aos benefícios destacados acima e assim possam ter garantido a sua dignidade?
Padre Albino, eu considero que um dos grandes desafios para qualquer homem público e que exerça a função de representar a sociedade soteropolitana é trabalhar para diminuir as diferenças que nós temos na nossa cidade, sobretudo as diferenças econômicas e sociais. Salvador ainda é uma cidade muito desigual, a terceira capital desse país em população, 3 milhões de habitantes, uma cidade que foi formada pela junção e o ajuntamento de pessoas, sobretudo de culturas totalmente distintas, o povo afrodescendente, os europeus, né? E, é claro, a população já existente aqui na nossa terra. E essa mistura, ela se deu de uma forma muito desigual. A cidade foi ocupada de uma forma muito desordenada e é uma cidade também que não tem grande indústria. Então, o polo gerador de emprego, ele está distante de Salvador, no polo petroquímico de Camaçari, ou até mesmo na área da refinaria, no Recôncavo Baiano, ou até desconcentrada em toda a Bahia. Então, o grande desafio que nós temos é trazer esse equilíbrio. E eu, como vereador, já atuo nesse sentido. Veja que eu fui relator da reforma tributária e nós concedemos isenção de IPTU para cerca de 200 mil famílias de Salvador. Antes de nós assumirmos, havia apenas 80 mil famílias que eram isentas de IPTU. Nós, ajustamos a planta genérica de valores e entendemos que aquelas famílias que tinham imóveis até 80 mil reais de valor venal eram merecedoras da isenção do tributo, que tira dela essa sobrecarga de pagar o imposto, fazendo com que as pessoas possam ter o retorno do benefício através do investimento público. A outra questão que a gente já vem contribuindo é a regularização de uma série de atividades profissionais. Veja que eu sou autor, por exemplo, da lei que regulamenta a atividade de mototáxi, que emprega mais de 12 mil pessoas em Salvador, que representa cerca de 60 mil pessoas em famílias constituídas. Nós regulamentamos essa atividade, reconhecendo a importância desses profissionais para a atividade econômica em Salvador, e hoje é uma realidade para pelo menos 1.400 famílias que estão hoje regulamentadas, oficialmente reconhecidas pelo poder público. E dessa forma a gente vem trabalhando em outras frentes também, criando programas de isenção, programas de incentivo fiscal para a geração de emprego na nossa cidade, que eu acho que é o grande desafio, sobretudo do próximo gestor. Nós estamos diante de uma pandemia que tem paralisado uma série de atividades e é muito importante que o próximo gestor e nós que queremos estar na Câmara Municipal tenhamos responsabilidade com a produção de emprego e da atividade econômica para uma retomada desses postos de trabalho e, consequentemente, da renda para essas famílias. Muito bem, muito bem. Candidato, o Catecismo da Igreja Católica nos diz no número 1903 que a autoridade só é exercida legitimamente na medida em que procura o bem comum, em que, para atingir esse bem comum, emprega também meios moralmente lícitos. Candidato, caso o senhor seja reeleito, como atuará na elaboração de leis, na fiscalização da ação dos recursos do Executivo, no orçamento municipal e, sobretudo, na distribuição de recursos? Como o senhor atuou na fiscalização e como atuará? Padre Albino, eu fico muito à vontade em responder essa pergunta, porque o vereador Cláudio Tinoco é autor da Lei da Transparência nas Obras Públicas. O vereador Cláudio Tinoco é autor da Lei de Acesso à Informação. Para mim, o combate à corrupção e a defesa do bom emprego dos recursos públicos é essencial. E eu não quero só dar exemplo, eu quero, como vereador, um legislador e, sobretudo, para exercer a função de fiscal da sociedade, oferecer os instrumentos através de regras, através de normas, de leis que dão não só ao cidadão comum, que hoje tem, através da nossa Lei de Acesso à Informação, o direito garantido de obter informações de qualquer dirigente ou de qualquer órgão público sobre qualquer processo. E muitas vezes a gente sabe
que processos administrativos como licitações, elas são forjadas muitas vezes para beneficiar uma determinada empresa ou um determinado apaziguado, muitas vezes de qualquer secretário, técnico ou até mesmo de um prefeito ou governador. Então, essa lei de acesso à informação, que já é de minha autoria, já está em vigor na cidade, ela já oferece ao cidadão esse direito de acesso. A lei de transparência nas obras públicas deu ao Ministério Público do Estado da Bahia a ferramenta para exigir do Poder Público Municipal, de cada secretário, que na sua contratação de obras ela seja explícita no sentido de apresentar as informações à sociedade e aos órgãos de controle para que garanta, por exemplo, que uma obra não seja contratada por X reais e depois ela sofra aditivos indevidos ao longo da sua execução. Que a gente pare de uma vez por todas por ter obras aqui que têm início, mas não tem meio e não tem fim. Salvador já viveu no passado exemplos como, por exemplo, aqueles pilares do antigo bonde que se tentou instalar na cidade. A gente teve durante quase 2 décadas uma obra como do metrô que não ia para lugar algum, não chegava ao fim. E se não fosse o prefeito Assemineto que transmitisse para o governo do estado, transferisse os ativos da Companhia de Transporte de Salvador, esse metrô nunca mais estaria servindo à população que desce aqui de São Caetano, vai aqui para a estação Pirajá e consegue circular até o aeroporto, por exemplo, ou até o centro da cidade. Mas é claro que a gente não está satisfeito, a gente precisa avançar e o vereador Cláudio Tinoco, se mantiver na Câmara, estará sempre trabalhando pela transparência no uso dos recursos e dando exemplo também como vereador para não poder ali estar usando dos cargos na Câmara Municipal, muitas vezes para benefício próprio, tratando sempre com transparência. Muito bem, a transparência é importante e a fiscalização também é, com certeza. Candidato, caso o senhor seja eleito, e caso seja eleito o candidato a prefeito do seu partido, como o senhor atuará na fiscalização? Como aquele que acolhe tudo, que diz amém para tudo, que concorda com tudo, ou como aquele que observa tudo e visa o lado da nossa população? Como o senhor atuou nessa gestão atual e como atuará na próxima? Olha, Padre Urbino, eu fico, eu diria, sempre preferindo que falem de mim, ou falem por mim, né? Quando eu tenho 12.348 eleitores que me colocaram na Câmara, eu agradeço a cada um deles, eu presto, eu diria, atenção e me submeto a cada um deles, mas eu passo a trabalhar por todos os cidadãos e cidadãs da nossa cidade, que são os 3 milhões de habitantes de Salvador. E nesse sentido, eu estarei sempre ao lado do interesse da coletividade, do interesse da sociedade e, é claro, sobre o interesse também daqueles segmentos que eu represento. Como um bom cristão, como um crente em Deus, eu tenho certeza que nós estamos no poder hoje por única e exclusiva vontade dele. Ele que nos coloca nessa condição. Como ele sabe de tudo, não pode estar na minha cabeça qualquer outro tipo de pensamento que não seja a verdade sobre os meus atos. Por isso mesmo, eu costumo deitar à noite, mesmo que seja bem tarde, a 1 da manhã, 1h30 da manhã, e com a consciência tranquila, dormir o sono dos bons, acordar no outro dia e voltar a trabalhar. É dessa forma que Cláudio Tinoco se coloca. É claro que eu posso também aqui dizer ao senhor que eu não me submeto a qualquer outra posição que não sejam os meus princípios e valores, que muitas vezes, e eu tenho certeza, eles foram constituídos pelo seio da minha família, né? Pelos princípios e valores do Evangelho que tanto aprendi com os meus avós, com os meus pais, né? E também dentro da igreja, que é sempre também aquela fonte, a origem também dos ensinamentos. E é nesse sentido que eu estarei sempre, mas sempre honrando com, eu diria, o interesse comum e também com o interesse do próximo, o amor ao próximo e também aqueles que eu represento.
É claro que eu estive nesse último mandato licenciado praticamente a sua totalidade de tempo. De 3 e 4 anos, eu passei 3 anos e 3 meses à frente da Secretaria de Cultura e Turismo. Coordenei obras tão importantes para a cidade, como, por exemplo, a construção do Centro de Convenções de Salvador. Foi da minha gestão a requalificação da Avenida 7 e da Praça Castro Alves. Foi da minha gestão o início, mas desde a fase de projeto, o novo Arquivo Público Municipal, o Museu da História da cidade de Salvador. Tive a honra de firmar um convênio com a Arquidiocese e ser um daqueles que acreditou nesse que é um dos espaços mais belos da nossa cidade, que é o Palácio Arquiepiscopal, e que ali tem hoje um memorial da Igreja Católica, que eu ajudei através da minha gestão também, com a orientação do prefeito Assemineto, a constituir na cidade para ajudar a contar um pouco melhor a nossa história. Em nenhum desses contratos e convênios tem qualquer questionamento sobre os meus atos, e é dessa forma que eu demonstro à sociedade que a gente sabe lidar efetivamente não só com os nossos atos, para cobrar dos outros também a regularidade. Muito bem. Estamos conversando com Cláudio Tinoco. Candidato, infelizmente a nossa conversa já vai chegando ao fim. E, claro, agora é o momento para as considerações finais, portanto é o seu momento de complementar algo à sua fala, algo que porventura não tocamos no decorrer da nossa conversa, e também esse espaço para agradecimento. Então o senhor dispõe de 3 minutos. Padre Albino, eu quero agradecer nesse momento, esta grande oportunidade de conversar com o senhor e, lógico, com todos aqueles que acompanham também esta paróquia. É claro que, neste momento, eu quero me dirigir também a toda a comunidade de São Caetano, que eu tenho certeza que reconhece não só a legitimidade dessa instituição, mas a sua importância. Quem conhece a história de como começou a paróquia de São Caetano, né? E quem conhece a história de São Caetano sabe que aqui praticamente tinha um único dono, né? E isso era muito tempo atrás, né? Sim. Praticamente um único dono que foi ali cedendo os terrenos e as instituições, as pessoas foram ocupando. Sim. Hoje, né, os donos de São Caetano é cada cidadão e cada cidadã que aqui reside, que aqui mora, que aqui vive e que por aqui também passa. Eu sou um passageiro, eu não sou morador de São Caetano, mas eu sou um passageiro com grandes e boas lembranças e com algumas grandes contribuições, como eu citei aqui na nossa entrevista, o programa Abrindo Espaços, que conduzi aqui com a querida amiga moradora de São Caetano, que é a professora Edna, uma pessoa que eu tenho uma paixão realmente, porque não só como professora, mas como uma grande líder desta comunidade. Hoje, aqui, eu estou acompanhado de pessoas de bem de São Caetano, né, que tem não só aqui a sua morada, mas aqui a sua vivência. Pessoas que vêm há muito tempo, eu diria, me orientando sobre aquilo que são as demandas dessa região da cidade. Eu tenho um saudoso amigo, esse não está mais entre nós, que era o meu querido amigo Renato Ventura, que muito me ajudou aqui, me caminhar. Hoje estão aqui o nosso Adailson Couto, Dragão, que lidera os mototaxistas de Salvador. Tem pessoas ligadas à cultura do bairro, como Paranaguá, como o mestre Pitbull, que é ligado à capoeira, né, como o Everaldo, como tantos outros amigos daqui do bairro. Eu tenho certeza que, diante desses amigos e de cada um dos moradores daqui, o que a gente quer é conquistar um espaço com responsabilidade, né, poder avançar, fazer o que eu faço talvez em outras áreas da cidade, como Nordeste Amaralina, como Pernambués, como Brongo no IAPI, trabalhar, padre. Trabalhar muito para poder melhorar a vida das pessoas. Eu sei que São Caetano precisa de um posto de saúde, por exemplo. A gente precisa ajudar a melhorar essa questão da mobilidade, do transporte, que prejudica muitas pessoas aqui no bairro. A gente precisa exigir segurança para as pessoas. A gente sabe que avançou muito, como aqui bem perto tem uma das praças que eu considero uma das mais bonitas e mais ativas da nossa cidade, que o prefeito requalificou e hoje é utilizada pelos jovens para o esporte e até para as artes também. Então é com esse espírito de poder dizer
E aqui tem uma pessoa de bem, mas também comprometida com o trabalho, que eu quero agradecer, a me colocar à disposição, convidando a todos também, aqueles que não têm ainda um candidato a vereador e que querem acreditar de forma consciente, a dar uma chance a Cláudio Tinoco, 25123, no dia 15 de novembro, e fazer com que São Caetano também contribua para a gente renovar aqui no bairro uma representação digna, mas muito trabalhadora. Muito bem, nós conversamos com Cláudio Tinoco, nós vamos encerrando esse nosso programa na noite de hoje, a noite já vai adiantada e confesso que eu estou arrasado e acabado de cansaço, né? Então, meu irmão e minha irmã, muito obrigado por você ter nos acompanhado, peço que dê um like, peço que multiplique esse nosso vídeo, né? E vamos juntos, né, conscientemente votar, vamos juntos observar as propostas que cada irmão que passou por aqui, né, foi colocando e votar de forma justa, de forma honesta. Afinal de contas, nós bem sabemos que voto tem consequência, né? E a consequência de um voto bem dado são os benefícios que nos vêm, né, para a nossa cidade, para o nosso bairro. Obrigado por ter nos assistido, obrigado, Cláudio Tinoco, obrigado a você, meu irmão e minha irmã. Uma boa noite, fique com Deus. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, nós estamos terminando mais um Conversando sobre Política. Você gostou? Cada noite são 2 candidatos onde a gente vai conversar, claro, sempre criando esse clima democrático. Você vai perceber as mesmas perguntas, o mesmo tempo, partidos diferentes. A única coisa que é igual é a camisa, que hoje eu mudei. Continuo com azul, mas não com aquele azul da entrevista. Só para recordar que com azul que a gente vai estar entrevistando e nessa democracia que a gente vai estar conversando. Eu espero que esse nosso programa possa ter te ajudado a entender um pouquinho a missão de um vereador, o que é que ele pode fazer pela nossa cidade e que você possa ter gostado dessa nossa conversa franca com esses irmãos que se colocaram à disposição, que vieram pedir uma oportunidade que nós cedemos o espaço. Essa é a nossa missão, ajudar. E nós estamos ajudando de forma democrática, possibilitando que você, que nós temos certeza que é inteligente, possa fazer um discernimento crítico e justamente votar com consciência. Lembro claramente, o voto tem consequência. Não se esqueça disso. A nossa cidade precisa de gente que possa representar-nos bem na Câmara de Vereadores, né? E também de um poder executivo que possa ser a voz e a vez do nosso povo sofrido. Né? Que você possa, por meio desses nossos vídeos, parar, pensar, rever o que é a missão do vereador, ver o que é que a igreja nos orienta, né? E poder, no dia 15 de novembro, votar, né, de forma honesta, votar de forma coerente, ter um voto de acordo com aquilo, né, que pede a nossa igreja. Uma boa noite. Nos encontramos amanhã nesse mesmo horário. Fique com Deus. Até breve. Jesus, Maria e José.